Verificando a conexão, fazendo um teste aqui, antes da gente começar a bater um papo aí com o Luiz Capucho, que estava tendo uns probleminhas para entrar na live. Esperar a galera entrar um pouquinho para a gente começar a fazer o papo. Vamos ver se a galera entra novamente. É porque ele estava entrando no meu perfil, então ele não estava conseguindo ver quando entrava ao vivo. Bom, vamos esperar aí a galera entrar para a gente começar o bate-papo de mais uma Love Live. Tem sido bacana, sabe assim, gente? A gente tem conversado com algumas pessoas incríveis. Semana passada eu conversei com o Ronaldo Lemos, foi um papo super legal, super bacana. É, assim, tem gerado umas discussões super legais assim, em relação a tudo, né? A gente tem debatido sobre cultura, sobre música, cinema, teatro, pandemia, saúde. Então, assim, tem sido uns papos bem legais. E hoje a gente está tentando aí conversar com o Luiz Capucho, que é um escritor, né? Escreveu um livro genial que eu li ainda há 20 anos, mais de 20 anos atrás, chamado Cinema Orly. E ele também é músico, né? Tem músicas incríveis aí, já lançou vários discos, também é pintor, tem trabalhado aí. A Luiz Capucho entrou. Agora eu chamo o Luiz. Deixa eu botar aqui o celular, porque estava no. Agora ele entrou e a gente vai chamar. Fica aí, Luiz. Eu tô mandando o convite para você. Espera aí. Luiz, vê se você consegue mandar o convite para mim, porque eu não estou conseguindo mandar para você não. Manda o convite aí para mim. Nesses bonequinhos, tem dois bonequinhos assim, um atrás do outro. Você me chama aí porque o seu, acho que não sei se seu Instagram é fechado, pode ser que seja isso também, porque aqui não estou conseguindo. Opa. Está me ouvindo, Luiz? Manda, tem lá embaixo no Instagram tem um sinal de interrogação, uma gaivotinha e dois bonequinhos. Você clica nesse bonequinho, você vai me procurar lá e vai mandar o convite para mim. Vê se você consegue fazer isso. E aí, tudo bom? Leandro. Ah, agora sim, agora vai. Agora vai sair. Saudade também. Agora a gente começa o nosso papo. Estamos aguardando aí a entrada do Luiz. O som tá bom? Então ótimo. Que bom, que bom. Como eu tava falando, né, gente, eu fui muito impactado por um livro que ele escreveu, acho que foi em 1999, e chamado Cinema Orly. E aí eu só fui descobrir, na verdade, a obra dele musical há pouco tempo. Eu Foi recente, assim, há pouco, mais ou menos uns 6, 7 meses, que eu descobri a obra dele musical e também fiquei muito impactado, né? Então, Luiz, você não manda de novo porque, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Estou enviando a solicitação para você, tá? Vê se você vai receber aí, você clica. Porque não tá, não sei se também deve ser internet, alguma coisa assim. Ah, agora sim. Agora conseguimos conectar. Tá me ouvindo bem, Eu Luiz? estava, estou ouvindo, eu estava no seu perfil esperando a bolinha, mas nada aconteceu. Demorei para achar aqui. Não. Mas é assim mesmo, assim, quando
a gente não está acostumado a fazer live, é uma tecnologia que ainda é meio confusa. Mas que bom, Ali, o importante é que a gente agora está aqui ao vivo, está conversando e agora deu tudo certo. Queria saber se o som para você está bom, você está me ouvindo bem? estou te ouvindo bem. Que bom, que bom. A minha luz está pouca, né? Não, tá bom, Luiz, não esquenta Tá não. bom, O importante tá, é o papo. tá. Bom, Luiz, eu estava já assim, conversando um pouquinho, né, apresentando um pouco dessa questão do teu trabalho, né? Eu comecei essa live falando um pouquinho sobre isso, né? Que assim, eu li o teu livro, né, o Cinema Orly, lá, acho que foi não sei se foi em 2001 ou se foi mesmo no ano 2000. E eu fiquei muito impactado, né, assim, né, pela obra. E eu só pude assim conhecer a mais profundamente a tua obra musical recentemente, assim, tem uns 7, 8 meses. Eu não tinha conhecimento assim da tua obra musical. E aí eu fiquei assim é, bem fascinado também. Acho que da mesma forma que me impactou quando eu li Cinema Orly lá 20 e tantos anos atrás, né? Eu fiquei também muito fascinado pela tua obra, que eu estava explicando aí para a galera que já foi gravada também por algumas, né, grandes personalidades aí da música, né, como a própria Cássia Eller, que gravou uma canção sua, e até interesse aí do Ney, né? Ney Matogrosso já deu uma entrevista aí falando muito da tua obra. E você também o tempo todo é citado, né? Assim, geralmente até em estudos, né, de antropologia, muita gente cita o Cinema Orly, o livro, né? E aí, assim, eu queria começar esse papo, né, falando, primeiro eu te agradecendo, né, por você ter aceitado aí o convite, por participar desse bate-papo. Acho que essas conversas têm sido muito interessantes, principalmente a gente que está aí nessa questão de pandemia, que a gente fica muito preso, né? O importante é a gente manter esse contato e a gente não esquecer, né? Tantas pessoas aí que nos fazem bem, né? E a gente está, mesmo distante, acho que é importante a gente manter essas conversas, né? E assim, você nasceu, né, em Cachoeiro de Itapemirim, né? Terra aí do Roberto Carlos, do Rubem Braga e tal. Mas até vir assim para o Rio, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa questão da tua infância, da adolescência, o que te influenciou assim musicalmente, né? O que pensava o jovem Luiz antes de vir para o Rio e cursar letras. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua vivência ainda lá em Cachoeiro. Eu é que te agradeço, Marcos, por me convidar para fazer essa live. A minha família ela é do sul do Espírito Santo, os Capuchos do sul do Espírito Santo. E Cachoeiro do Itapemirim é a cidade maior que tem no sul do estado. E a minha família é da roça. E, então, quando os meus avós faleceram, que eu não conhecia essa parte da família. Eu só conheço a minha mãe e os irmãos dela. Então, eles são de um lugar chamado Biquinha. Uhum. E aí, quando os pais da minha mãe morreram, os irmãos e ela foram atraídos para Cachoeiro, que não é tão roça, é uma cidade maior. Então, eu fui uma criança, sei lá, urbana. Eu tenho essa ideia de lugar urbano, de cidade maior. Mas a minha mãe vivia pelas beiradas de Cachoeiro, não vivia no centro. Então, pelas beiras, era bastante roça também.
e eu me lembro assim que tinha rio com peixinho e muito mato e mata, estrada de terra, e que depois, quando eu voltei lá, já crescido, eu saí de lá com 11 anos, 12. Quando eu voltei lá, esses riachozinhos de água límpidas, porque Cachoeiro tem muito mármore, é o lugar que tem mais mármore, produção de mármore no Brasil. Uhum. Então, as serrarias de mármore, elas jogam o resto da serragem, da pedra, nesses riachozinhos. Uhum. Então, não tem mais. Não tem mais. Cresceu muito, muita gente também. Esse lado roceiro da cidade acabou. Uhum. Mas E você. aí, quando eu tinha, Pode falar. e aí, quando eu tinha uns 11 anos, eu quis sair de lá. Uhum. Aí eu vim para Niterói e tive uma adolescência bem conturbada aqui em Niterói, porque eu queria ter um namorado, né? E não era tão fácil assim socialmente ter um namorado. E aí eu tive uma vida sexual assim bem clandestina quando cheguei aqui, e eu só fui mesmo assumir assim um romance, sei lá, eu estava com há pouco tempo que eu tenho minha namorada. Uhum. Mas esse início de Niterói foi bem conturbado por conta disso, Uhum. porque era louco com o namorado e não podia, né, ter assim. Então era só sacanagem na rua e na noite. Uhum. Assim, por exemplo, muitas desse período que você viveu, né, assim, aqui no Rio de Janeiro, esse início, ele é muito refletido, né, nos seus livros, né, no próprio cinema Orly e tal. E aí, assim, eu acho que também tem muito isso quando você também veio para o Rio. Eu acho que entra muito essa questão do que até de uma comparação que fazem com você com o cantor Lou Reed, né? Que é essa coisa do andar pelo lado obscuro da vida, né? Walking on the wild side. E aí, assim, também a gente acaba remetendo às muitas músicas e questões que o próprio Cazuza colocava nas letras, né? Assim, eu até cheguei a conversar isso contigo, né? Tem uma canção do Cazuza, né? Que chamado Só as Mães São Felizes, que ele fala isso, né? Dessa coisa obscura dos guetos, né? Do Rio de Janeiro. E ele fala exatamente uma frase que já frequentei grandes festas nos endereços mais quentes, tomei champanhe cicuta com comentários inteligentes, mais tristes que uma puta no Barbarella às 15 para as 7. Então, assim, já mostra muito esse lado, né, down, né, esse lado obscuro, essa questão, essa mudança do interior, né, que você tinha lá, mesmo sendo um meio que urbano ali em Cachoeiro, essa mudança do interior para uma grande metrópole como o Rio de Janeiro, e esse exercício de liberdade, né, que a gente vê, ele foi algum fator determinante para a sua obra? Eu acho que a minha biografia é determinante, né, para as minhas músicas e para os meus livros. Uhum. Eu outro dia estava conversando com o Rafael Julião, que ele fez um livro sobre Cazuza. Uhum. E eu não me lembro assim os detalhes que ele estava me dizendo sobre essa música. Só as mães são felizes, que você leu ali a letra. E, e por conta um pouco dessa comparação também, né?
E aí, assim, de cara eu já pensei assim que esse título, Só as Mães São Felizes, eu falei assim, pô, Rafael, eu não falaria nunca essa frase, só as mães são felizes, porque eu não tenho muito essa noção de mãe feliz, né? E ele me disse que essa era uma frase de um escritor americano chamado Jack Kerouac. Aham. E, e, e sobre essa, essas citações, né, essas referências, né, de Cazuza, Lou Reed, já também fizeram referência ao Leonard Cohen. Aham. Eu não sou assim um ouvinte do Lou Reed, por exemplo. Eu não sei do que fala o Lou Reed, embora as pessoas, ao se referirem a mim, se referem a ele. Assim, o clima é meio lembra, né, o clima. Mas eu realmente não sou um conhecedor desses artistas, entendeu? Aham. É, porque eu acho que é muito mais envolvido com a questão mesmo do clima, né? Que você coloca ali na música, porque eu vejo muito isso, você coloca algumas observações, né? É como se você estivesse sendo um cronista, né? Você enxerga ali uma cena e você transpõe essa cena ali para a tua música e acho que isso o Lou Reed fazia isso também muito bem, né? Porque é só que ele fazia isso naquele ambiente nova-iorquino, né? Então, daquela coisa da prostituição, né? Das bebidas, né? Aquela coisa, como essa canção mesmo que eu falei, Walking on the Wild Side, fala muito disso, né? Que é exatamente andando pelos lados mais sombrios e mais obscuros, né? Das ruas de Nova York, né? E eu acho que isso também fica Uhum. muito presente, né, na tua obra, né, nas tuas canções e também no livro, né? Mas assim, você começou a gravar, né, no início da década de 90 e assim, praticamente só quase 10 anos depois você veio a literatura, né? Então, assim, eu outro dia li uma crítica muito bem escrita, por sinal, de outro cara que eu admiro bastante e é sensacional, do Rogério Skylab, né? Que é um cara genial. E ele fala isso, né, dessa questão de que a sua obra é considerada única, né, e que os livros e a tua música eles estavam ali intrínsecos, né? E aí quando eu hoje, né, eu pego isso, eu releio os seus livros, né, que eu inclusive tô até aqui com dois deles, né, que é o próprio Cinema Orly e O Rato, que é sensacional. Esses dois livros aqui são incríveis. Hoje, né, quando eu releio esses livros, eu não consigo dissociar, né, com a trilha sonora dessas obras, né? Então, assim, é isso que eu estava perguntando para você. Quando você compõe, né, você sempre imagina essa questão da cena, né, que pode ser transcrita ou vice-versa, ou uma prosa que pode ser musicada. Você sempre pensa nessa cena. Como é que é esse teu processo de composição, por exemplo? Eu não sou um leitor de poesia, né? Normalmente a letra ela tem mais a ver com a poesia, né? Eu acho que eu coloco melodia bem nas poesias dos parceiros. Eu acho que eu sou mais um melodista do que um poeta. Embora eu, de tanto fazer musicar as poesias dos amigos, eu aprendi um pouco a fazer. Então, eu tento alcançar aquele, aquele status, né, de poesia. E eu acho que consigo, assim, modestamente, eu acho que consigo fazer umas letras e umas melodias bem legais.
Muita coisa aí E também das tuas letras, né? Elas vêm de uma forma que, para quem está ouvindo pela primeira vez, eu acho que sempre causa uma estranheza, né? As pessoas têm essa questão que esse realismo, né? Muitas vezes aí exposta nas suas músicas, tem essa estranheza além de uma questão melancólica muito profunda, né? E uma das músicas que me causou muito isso quando eu ouvi foi o poema Maldito, né? Que você narra, né, ali uma paquera, né, na praia, né, com um rapaz que também parece assim solidário, e aí acontece um acidente ali inesperado nessa conversa que você tem com ele, e aí eu sinto assim uma certa melancolia, né, e uma certa agonia assim, né, para você, assim, também quando você expõe isso nas músicas, né, que você compõe, você sempre revela isso, esse lado desses encontros e desencontros. Como é que é isso para ti? porque isso que você disse aí me lembrou uma coisa, porque eu fui um ouvinte a partir da adolescência de música brasileira. Então eu sou assim fundamentalmente um compositor de MPB. Uhum, Mas como meu primeiro disco foi um disco em que eu já estava com a minha voz sequelada e eu estava com os acordes do violão bem limitados, porque eu tive uma sequela chamada incoordenação motora. Essa incoordenação, ela alterou minha voz, eu falava bem grave, agora está bem melhor, e muito lento. E o violão, eu tocava dois, três acordes. Então, o meu primeiro disco, que é o Lua Singela, de 2003, ele agradou mais ao pessoal do rock and roll. Mas eu sou MPB, entendeu? E eu acho que uhum, essa estranheza, além do lado rock and roll, assim, de ser uma voz grave e estranha, de ser poucos acordes, de ser um violão batido e tudo, além dessa estranheza, tem a estranheza da MPB também, porque a MPB é uma música bem estranha. Você precisa ter um ouvido treinado para você alcançar as várias camadas que a MPB tem, entendeu? Não é uma música que você ouça e você de cara você já entendeu, é porque ela tem uma letra, ela tem uma melodia elaborada e tudo. são Então eu acho camadas, que né? Ela é construída em camadas, né? então, Uhum. então eu acho que a minha música ela tem essa estranheza também, por conta de ser MPB, entendeu? Uhum. Você até começou a falar um pouco dessa questão dessas mudanças repentinas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque tem um disco, né? Na verdade, um registro gravado no show de 95, né? Que a sua voz, assim, remete muito à voz do Caetano da década de 90, né? E já Ah, outras pessoas já citaram isso e tal. E aí, isso foi em 95. E no ano seguinte, né, em 96, você teve esse problema dessa crise convulsiva, né, que foi uma neurotoxoplasmose, que você ficou em coma durante um mês, né, e aí afetou todo esse lado dessa questão da coordenação motora e a fala, né? E ainda quando você saiu do coma, teve esse lance de você descobrir soropositivo. Como é que foi esse processo, né, de você de aceitação, né, e você compreender essa sua nova essa versão de você mesmo quando você saiu do coma? olha, tudo que eu queria era me livrar das sequelas. Então eu passei assim mais de 10 anos
em função disso, em função de amainando, né, aparando as sequelas. Voltar a tocar violão, voltar a falar normalmente. Eu falo lento, mas esse lento é normal, entende? Uhum. E, e, então, eu acho que foi isso, assim, o que eu quis, o que eu pensei o tempo todo foi em me recompor. E recompor a caligrafia, que eu também não conseguia escrever direito. Foi isso, eu fiquei em função disso. Eu acho que eu não pensava em outra coisa, entendeu? Uhum. Eu queria ficar. E eu acho que eu estou conseguindo, assim, porque quanto mais eu me distancio da sequela, eu vejo que eu sempre estou precisando melhorar, mas as melhoras são mais sutis. O meu problema de fala é um problema que agora está muito sutil e que demora mais tempo para eu ir resolver, entendeu? O que eu me lembro assim que no primeiro mês que eu fiquei em casa, eu saí do hospital, eu já senti que eu melhorei muito. Eu melhorei assim um tanto grande. E depois, quanto mais o tempo ia passando, mais a melhora era menor, entendeu? Eu precisava de mais tempo para conseguir mais melhora. Então, para eu conseguir melhorar, eu não sei nem se eu vou chegar a essa perfeição do que era antes, mas para eu conseguir agora aumentar um tiquinho assim de melhora, eu demoro muito mais tempo. Exato. É um processo muito mais lento para você ir realizando, né? Que na verdade eu acho que isso acaba sendo normal, né, Luiz? Assim, É tem normal. todo aquele processo inicial, né? E aí agora você meio que dá aquela estagnada e é exatamente esse processo com muito treino, né? Com muita paciência, né? Tem que tudo ser É, mais devagar, né? é. Inclusive, assim, eu cheguei a ver uma vez você chegou a dar uma declaração sobre esse tema e eu achei sensacional o que você falou e eu queria também deixar registrado isso aqui, né? Que você disse que você enxergava toda essa mudança como uma ampliação das suas possibilidades com a música. Era como se você falou que era como se fosse numa escala de números, você tivesse avançado um pouco para os números negativos, né? E você Aham, finalizava dizendo que, na verdade, você nunca deixou de avançar numa direção ou na outra. Eu achei isso sensacional, que é por aí mesmo, né? As pessoas têm essa coisa de que você tem que avançar para o lado positivo, mas às vezes não. Acho que você nunca deixou de avançar em alguma posição. Isso que você falou, eu achei genial. Assim, eu li isso e eu queria, né, já que a gente está falando sobre essa questão, eu acho que é importante a gente deixar isso claro, até como um incentivo também a outras pessoas que muitas vezes passam por alguns problemas e desistem, né? Acho que você também nunca desistiu disso, né? Acho que você nunca desistiu de cantar, você nunca desistiu de escrever. E, na eu verdade, adoro cantar. na verdade, essa questão da tua carreira literária surgiu aí, né? Foi nesse período É, que, sem você conseguir cantar e tocar, você se dedicou à literatura, né? é. Foi assim que você escreveu o Cinema Orly, recompondo toda essa questão da memória. Eu agora tenho uma outra imagem assim desse negócio que você falou do positivo e negativo. Eu agora imagino uma coisa assim, como se fosse uma bola e antes eu tentava expandir, entendeu? Eu tinha muitos acordes para tocar, então era uma coisa em que eu ia aumentando assim. E depois, com a sequela,
tem essa bola, eu fui para dentro, entendeu? Ao invés de ser negativo, é uma coisa para dentro. Interior. E eu acho que o cinema Morli tem um pouco disso, assim. Eu estava pensando assim outro dia, porque o cinema Morli, quando eu saí do coma, a ideia que se tinha era de que as minhas sequelas eram apenas sequelas físicas. E eu me lembro que eu saí do hospital com o olho arregalado, sabe? Eu tinha uma coisa neurológica também. Eu fiquei com aquele olho arregalado durante um tempão, assim, uns 2 anos, eu fiquei com aquele olhão. E, e depois, e para mim, tudo era muito assim. Eu te disse que tudo que eu pensava era em melhorar, né, as minhas sequelas. Então, tudo era muito prático, assim, para mim. Era hora de tomar remédio, era hora de almoçar, era hora de dormir. Então, tinha aquela disciplina de uma coisa muito objetiva. Então era como se o meu mundo interno, assim, a minha, eu era um cara, eu fui um cara assim muito angustiado, muito aflito, muito melancólico, muito entediado, muito sonhador, todas essas coisas que faziam parte da minha vida interior, com o coma, depois do coma e de eu querendo melhorar, tudo isso sumiu, porque eu acho que era uma coisa meio biológica, sabe? Eu acho que o próprio corpo ele, 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 ele altera a sua cabeça para você viver, entendeu? Então não tinha mais essa vida interna, era Uhum. só mesmo o objetivo ali. E aí uma amiga minha falou: para você treinar a sua caligrafia, você podia escrever. Então eu peguei uma agenda velha que eu tinha abandonado com o coma e comecei a me lembrar do cinema Orly. E comecei como recuperação, né, a lembrar de tudo e a escrever as memórias que eu tinha do cinema. Bacana, bacana. O Cinema E aí, Orly é um livro bem confessional, né, Luiz? então, e aí quer dizer é que todas essas coisas que eu tinha antes de ser um cara entediado, aflito, angustiado, de ter humor, de ter tédio, essas coisas, ternura, essas coisas. À medida que eu fui escrevendo o livro, essas coisas foram aparecendo de novo, entendeu? Então é como que se o livro tivesse me ressurgindo, a minha vida interna tivesse ressurgindo daquela escrita. Então, assim, ao invés de o cinema Orly ter surgido com a minha recuperação, eu é quem surgi ali do cinema Orly, entendeu? Eu é que Que legal. eu é que eu é que brotei dali. Não foi o É, cinema Orly que apareceu, entendeu? Foi eu que apareci ali. bacana. E assim, você falou uma coisa bem interessante, eu até já cheguei a comentar isso algumas vezes, né? Eu também já escrevi alguns livros e tal, e é interessante quando você fala isso, porque eu sempre vejo a literatura como algo que você exorciza, né? Então, assim, tem muita coisa que está no teu interior e que você, quando escreve, quando você publica, aquilo sai de você, né? Como se aquele peso você passasse, na verdade, a dividir essas angústias, esses medos, essas incertezas com outras pessoas, né? E é muito legal porque aí você percebe que ao teu redor as pessoas que leem a tua obra, elas têm esses mesmos medos, essas mesmas incertezas,
E você se sente é, menos pesado, né? Eu acho isso muito legal, esse feedback que muitas vezes eu até tenho de algumas pessoas que leem os livros e tal. E eu acho que também, eu acho que talvez muito do que está ali no Cinema Orly me deixou bem impactado, porque eu acho que muitas coisas ali dos medos, das incertezas e do tédio, né? Tá muito presente. Então, quando você enxerga ali que outra pessoa escreveu aquilo, você fala, caramba, mas aquilo eu também já vivi, eu também já passei, e eu acho que o teu peso acaba sendo menor e consequentemente, o peso das pessoas também que estão lendo passam a ser menor, ou a culpa passa a ser menor, porque você vê que tem outras pessoas que pensam a mesma coisa, né? Eu acho que é meio que por aí, você acha também? Eu acho que tem isso, mas eu acho que tem também uma coisa de construção, sabe? Você vai construindo você vai afirmando você vai legitimando um jeito de ser, um estilo. Eu acho que, por exemplo, quando eu te falei que ao invés de o cinema Orly ter aparecido na minha performance de escrever ele, fui eu que apareci, entendeu? Eu é que me tornei como identidade, eu é que me legitimei ali, entendeu? Eu acho Bacana. que eu acho que rola isso com o leitor também. Que o Uhum. leitor vai vendo, pô, mas então é assim, entendeu? Legal. O cinema, o livro, né, o Cinema Orly, ele chegou a vencer um prêmio de direitos humanos, né, em 99, mas aí eu comecei a lembrar de uma coisa assim que eu achei bem interessante, assim, se fosse hoje, né, com toda essa questão dessa hipocrisia, né, que reina aí no país e tal, você seria provavelmente atacado por alguns grupos, né, de extrema direita e tal. Como é que você enxerga essa questão dessa mudança assim tão repentina, tão drástica, né, na história recente em tão pouco tempo, né? O que você acha que Cinema Orly hoje ele seria atacado certamente? Ah, não sei, pô, não sei. Eu acho esse negócio tão. Isso que aconteceu é tão inacreditável, né? Esse grupo de pessoas escrotas conseguirem se eleger, né? A gente sabe, assim, desde pequeno a gente sabe que tem muita gente escrota, né? Mas a ideia é de que isso vai ser vencido, né? E não de que isso vai vencer, né? Uhum. Então, isso ter vencido é uma coisa assim, é um assombro, assim, é assombroso, porque, nossa, eu até parei de ver televisão e de ver jornal, E a gente porque fica deprimido, né, Luiz? é uma coisa muito, nossa, é inacreditável, inacreditável. Ver aquela Damares, nossa senhora. Assim, outro dia eu também estava lendo, né, a gente até continuando a falar um pouco sobre essa questão de como o país meio que encaretou, né? Eu li uma vez uma entrevista, foi em 2011, uma entrevista com isso, 2011 já tem uma década aí, né? Uma entrevista do Ney Matogrosso no Globo, e ele elogiou muito seu trabalho, né? E ele citou uma canção Cinema Íris, que na verdade é uma irmã aí musical do livro Cinema Orly, né? Dizendo que ele ia fazer uma gravação, mas ele ficou receoso, né, na época, com uma frase, né, que dizia: enquanto homens se masturbam na neblina do cinema. E o Ney tinha dito que os brasileiros estavam muito caretas, né, isso em 2011. É, e aí ele ficou meio receoso de fazer essa questão, porque ele dizia que provavelmente
os fãs e tal iam achar estranho. E ele mesmo citou que ele chegou a mostrar isso até para algumas pessoas, e pessoas assim muito caretas, né, falaram assim: "Ah, não vejo nada demais". E pessoas que eram muito mais loucas assim, acharam aquilo meio agressivo, né, e tal. Mas assim, como que você avaliou isso, né? Já que o Ney sempre foi também um cara bem transgressor, né? Participou, né, de uma época aí da ditadura, com os secos e molhados e tal. O que você meio que achou assim dessa declaração? É, você falou do irmão do Cinema Morli, né? Que é o Uhum. Cinema Íris, essa música. Aham. O Cinema Morli, na verdade, ele tem dois irmãos. Tem a música Cinema Íris e tem o livro Diário da Piscina, Uhum. porque o Cinema Morli foi lançado em 99 e o Diário da Piscina, embora tenha sido lançado só em 2017, o registro dele foi em 2000 e 2001. Então, o Cinema Morli, como eu disse, ele foi de onde eu surgi, assim, de onde eu renasci, né? A minha alma, assim, o meu estofo interno nasceu com o Cinema Morli, se recuperou com o Cinema Morli. E o Diário da Piscina é a minha recuperação física, porque na fisioterapia do serviço público, se você consegue abotoar a camisa, amarrar o cadarço e se alimentar, né, você já tem alta. Então eu comecei a usar a natação como fisioterapia. E como a natação é uma coisa que trabalha bastante a respiração, a minha voz também começou a melhorar com a natação. Uhum. E, e sobre o Ney Matogrosso, o Ney Matogrosso é um ídolo, né? Então eu acho que eu também não entendi muito bem por que, que ele não comprou essa briga com o brasileiro careta. Porque, para mim, ele pode fazer qualquer coisa. Uhum. Ele é um artista que ele impera, né? Uma coisa imperativa. O que ele fizer, ele fez. Não tem. Uhum. Mas depois ele me disse, não, eu li no jornal que ele tinha tido problema porque ele ia fazer um disco com os Malditos. Aí ele me incluiu nos Malditos, que era Jorge Maltner, Jade Macalé, Tamara Assunção, eu, não eram nomeados outros. E ele disse num jornal que ele tinha tido problema com um desses autores, Uhum. liberação das músicas. E aí ele desistiu do disco com os Malditos, que ele até dizia que não eram malditos, que eram benditos. Mas quem Então, sabe, né? O Ney ainda tem aí, né? O Ney está sempre produzindo, né? Ele tem os trabalhos incríveis, né? Tem até um disco dele que é chamado Atento aos Sinais, né? O Ney é, certamente ele está atento, né? E eu acho que é importante que eu tenho certeza que isso tá no radar ali dele, né? ia ser muito legal se ele me gravasse. Pô, Eu ia ficar tomara, feliz tomara. demais. É, Por falar, né, em questão de gravações, regravações, né, é, a Cássia Eller, né, gravou uma canção sua, Maluca, né, num dos discos mais legais, assim, da Cássia, né, que é um disco de 99, que tem aqueles hits todos, né, O Segundo Sol, Gatas Extraordinárias, Um Branco, X, o Zero, Palavras ao Vento. Você nunca chegou a se encontrar com ela, né?
Eu me encontrei com ela uma vez no Canecão, Ah, quando ela lançou esse disco. Aí eu fui no camarim, fui eu, minha mãe, meus amigos, fomos que todos lá. legal. Eu estava com uma roupa de jogador de futebol, mas eu não era amigo dela. Eu uma vez consegui o telefone dela, porque ela conseguiu a música Maluca com o Ronaldo Bastos, com a Dubas, que a música era editada na Dubas. Aham, E o Ronaldo mostrou para ela a música, ela gostou, e aí a gente conversou algumas vezes por telefone, antes legal. dela gravar e depois. E aí, depois que ela gravou, eu liguei para ela para agradecer, e eu tinha achado que ela tinha cantado a música com muito carinho, assim, era uma música que ela era muito delicado o jeito como ela cantou. E eu liguei para ela, disse isso e disse que a impressão era de que ela tinha, de aquele carinho todo, aquela ternura toda com que ela cantou a música, era para mim. Aí ela deu uma risada e falou assim: Não, calma aí, tem para todo mundo. Tem para todo mundo. A Cássia era incrível, né? Nossa, assim, uma cantora muito talentosa, né? E que bom, né? Eu fiquei muito feliz, assim, como eu falei no início da live, né? Eu só fui, na verdade, encontrar muito essa tua obra musical recentemente, né? Infelizmente, né? Assim, Como e é que você aí, achou? hã? Como é que você descobriu? Lendo os teus livros, né? Assim, como eu falei, né? Eu li o primeiro Cinema Orly lá, né? Em anos 2000 e tal. Depois, eu sempre fui um cara muito de fuçar, né? Assim, eu gostava sempre muito de fuçar livrarias, sebos e tal. E aí um dia eu encontrei o Rato, né? E aí eu fiquei assim apaixonado. E depois na verdade, na hora eu nem tinha percebido pelo próprio nome, né? Que era o mesmo autor de Cinema Orly. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, caramba, é o mesmo autor. E aí eu falei assim, pô, que legal e tal. E aí depois, assim, passou muito tempo e tal, fuçando, né, internet e tal, e o Spotify, né, porque hoje é tudo mais fácil, né? Aí eu descobri os seus discos, né? E assim, eu também tive essa mesma impressão inicialmente, aquela coisa da estranheza. Por isso que eu falei, acho que depois, com o tempo, eu passei a encaixar a tua obra como uma coisa única, né? Os seus livros e as suas músicas, como quando eu lia aquela crítica do Skylab, né? Do Rogério Skylab, eu vi que ele estava certíssimo, porque na verdade ele não separa a tua obra sendo musical ou literária. Ele coloca uma coisa única e eu tive essa mesma impressão, sabe? Assim, para mim, o Luiz Capucho é aquilo tudo, sabe? Assim, de música e literatura, por mais que causem essa questão da estranheza, né? Então, acho que foi uma obra, assim, também que me arrebatou, sabe? Assim, eu fiquei muito, muito feliz. E aí depois eu comecei a entrar em contato contigo e tal, né, para a gente fazer a entrevista e tal, porque eu tenho também eu sempre tive, né, nos anos 90 um fanzine, né, que eu falava muito sobre essa questão de cena mais a cena underground do Rio de Janeiro, né, das bandas de rock, mas falava de literatura, música, cinema e tal. E aí, quando surgiu essa questão das propostas das lives, né, eu falei assim, pô, tá aí, acho que vai rolar um papo legal com o Luiz e tal. E aí foi isso, né? E eu já tinha ouvido, né, as tuas músicas, as tuas canções e tal. E, como eu falei, me impactaram muito, né? E depois que eu li depois que eu li a crítica do Skylab, né, do Rogério Skylab, eu falei assim, caramba, é exatamente isso. O Skylab foi perfeita, né? O Skylab, aliás, né, é um cara também incrível, né? Que também é um dos poetas malditos também, né? Da É, música, né? Ele é incrível. o Skylab, o Skylab foi o primeiro cara que escreveu da minha música e dos meus livros como uma coisa só. E é muito legal você ter assim um outro artista falando de você, né?
Uhum. Você viu o texto do Skylab nesse livro? Incrível, Foi, incrível, incrível. Muito, saiu muito tudo, bom. Cadernos de música, né? caderno de música. Tá saindo com um monte de gente bacana. Pô, que bom, Eu, Luiz. Eu fico muito feliz, sabe, assim, assim que tenha essa questão desse reconhecimento, né? Eu acho que é, nunca é tarde para a gente reconhecer os artistas, né? Assim, que batalham, que estão aí no underground e tal. E que muitas vezes essa questão de que rotulam, né? Por exemplo, que ele tem uma música estranha ou que ele é um poeta maldito e tal, muitas vezes isso acaba, na verdade, fazendo com que quando a pessoa ouça, ela realmente tenha um distanciamento, né? Isso eu não acho legal. Acho que é importante a gente ouvir, como eu falei, né? Quando eu ouvi o poema Maldito, né? Pela primeira vez, quando eu vi essa música, eu não sei se talvez aquela questão da melodia, ou sei lá, talvez eu também não estava num dia, né, muito. E aquilo me deixou. é, Me bateu muito, sabe assim, sabe? Eu achei a questão da história que é narrada, junto com a questão da melodia, do violão que você faz ali, é, ela toca muito, sabe? E eu acho isso muito importante porque eu acho que para a gente, cada um tem que descobrir o que aquilo te impacta, né? E eu acho que a tua obra acaba impactando muito, né? Tanto a literária quanto a musical e agora, como eu falei, como uma questão única, né? Assim, é bem impactante, mas ela é bem profunda, né? Bem é, legal. porque as coisas que são vivas, assim, as coisas que existem de verdade, né? E que elas são expulsas da vida social, assim, elas têm que acontecer na beirada, né? Então, essa cena do poema maldito é bem isso, assim, você na beira da cidade, ali na orla, é que isso pode acontecer, é que isso tenta acontecer, né? Porque isso não pode acontecer no centro, então vai para beirada, mas ele precisa acontecer porque ele é de verdade, Uhum. então, então rola, né? Bom. O Tive, que é o Tive Martinez, ele é um poeta espanhol e ele adora a música brasileira, então ele me descobriu por causa disso. E ele viu que eu tinha escrito o Cinema Orly. E ele falou que ia fazer uma versão para a Espanha. Ele acabou, fez a versão, a gente conversou muito pelo Messenger, mas aí não conseguiu editora nenhuma interessada. Ele até publicou por demanda, mas depois morreu isso. Nesse episódio da praia, eu estava conversando com ele no Messenger. E aí eu contei com empolgação o que tinha rolado e aí uma semana depois ele mandou esse poema com esse nome, Poema Maldito. Em espanhol eu coloquei a música e traduzi. E como o Ney Matogrosso, isso foi na época que o Ney Matogrosso estava falando do disco com os Malditos. Aí eu pensei, bom, então o título do disco vai ser Poema Maldito, Mas que é um vai, disco só brasileiro. tenho certeza que isso ainda vai rolar, Luiz. Com certeza. Acho que é importante. Acho que, como eu falei, o Ney é um cara incrível, né? Acho que ele está bem atento, né, a essas movimentações e tal. Mas, assim, infelizmente mesmo, a gente está vivendo um período, né, que, sei lá, ele falou isso em 2011, né? Ele já estava achando isso
Já estava essa tendo um movimentação segundo. que a sociedade já estava tomando, estava indo para um lugar estranho, né? Então, eu acho que hoje em dia, talvez isso também, sei lá, teria algum tipo de problema, né, em relação ao que a gente vê aí na sociedade e tal. Mas como você falou, né, isso uma hora passa, né, e a gente sabe Porque que as pessoas não são caretas assim, as pessoas não são, Exato. É muita né? hipocrisia, né, Luiz? Tem isso, né? As pessoas não querem aceitar essa questão da. Eu lembro, agora você está falando disso, eu lembro Acho que a muito do palavra, Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues tinha uma frase que eu achava genial quando ele falava dessa questão da sexualidade das pessoas, né? O Nelson, ele falava assim, se todo mundo soubesse o que se passa na cabeça das pessoas, né? E se todo mundo soubesse a vida sexual, o que é a vida sexual das pessoas, ninguém cumprimentava ninguém na rua. Eu achei isso é, genial, assim, porque o Nelson era outro cara, né, incrível, né? eu E acho que a palavra nem é careta, sabe? É porque as pessoas não são caretas assim. Na verdade, as pessoas não são burras assim. Então, isso não vai ficar muito, porque é muito burrice, né? É muito pouca visão, né? exatamente, né? E assim, uma coisa que também sempre me intrigou muito, né, essa questão do papel da sua mãe na figura do imaginário na construção da tua obra como artista, né? Como que era essa relação, né? Tinha, assim, em alguns pontos a gente vê até uma questão mítica, né, dessa tua relação com a tua mãe. Como é que era isso? Ah, eu vivi só eu e minha mãe, né? Ela tinha um outro filho, mas ela deu para uma família mais abastada terminar de criar. E ficou comigo. Então era muito intenso, né? Eu e ela sempre. E éramos muito agarrados. Éramos muito Isso agarrados. É. no livro, né, no Rato, isso fica bem presente, né, essa questão dessa relação de mãe e filho ali, né? E você sabe que depois me disseram que a minha mãe era um personagem muito grande dentro da narrativa do livro, e eu não tinha me dado conta disso. Para mim, eu tinha Exatamente. contado para mim eu tinha contado a história da cabeça de porco. E, mas é ela, né? É ela ali. Pô, é muito legal. E lembrando, né, a galera que foi editado pela Rocco, né? Esse livro, né? Não Foi. sei, assim, eu não sei, ele não tá em catálogo não, né? Mas acho que a galera encontra aí pelas estantes virtuais da vida, né? O cinema Orly é super raro, assim, ninguém está aumentando o Sim, preço dele. Está Não, Cinema vendendo Orly, 100, se você 400. encontrar na internet, é o olho da cara, né? Porque o pessoal mete a mão, né? Quero Acho que o mostrar. Cinema Orly eu cheguei a ver no Mercado Livre, se eu não me engano, e ele estava bem puxado, né? Esse é o Diário da Piscina, esse está em catálogo ainda. É Legal, vendido pela editora de São Paulo. bacana, Quem bacana. quiser, quem quiser, depois entre em contato que eu dou o endereço. E tem uma Mamãe Me Adora também. Legal. Agora que você São todos mostrou. fora, são todos fora de catálogo, menos o Diário da Piscina. Uhum, bacana. Galera que não conhece a obra, busquem aí, galera, que vocês não vão se arrepender, porque é bem legal mesmo, muito intenso. E também, Luiz, tem essa questão um pouco da tua pintura, né? Que também, como é que foi isso, né? Eu falei lá no iniciozinho da live, né? Assim, ainda não tinha entrado, que você é um artista assim, multifacetado, né? Tem essa questão da literatura, da música, e também tem na pintura, né?
Como que é? Assim, você usa muito essa questão de uma inspiração do Modigliani. Como é que foi essa iniciação na pintura para você? Nossa, você falar do Modigliani Pô, é eu vejo assim, aquelas mulheres assim, é a primeira, me remete direto a ele. mas o Pedro, eu namoro o Pedro já tem o quê? Mais de 10 anos. E quando ele veio para cá, ele é de São Paulo. Ele trouxe uma caixinha de sapato cheia de tinta a óleo. E tenho uma amiga que ela é pintora e ela fazia uns retratinhos. E aí eu resolvi fazer uns retratinhos também. Só que eu não saí dos retratinhos, eu fiquei nos retratinhos, faço retratinho até hoje. Então isso foi me dando mais relevo, foi me dando mais definição, né, nas carinhas. Então as minhas carinhas estão cada dia melhores, porque eu vou aprendendo à medida que vou fazendo. Não, Agora com a quarentena, são incríveis, assim, é uma obra, assim, tem um estilo próprio seu, né? Assim, se a gente for pegar até as mais antigas e as mais recentes, você segue aquela mesma linha. Eu acho isso muito legal, né? vai lá. Porque é como se fosse uma assinatura tua ali na tua obra artística, né? E agora com a pandemia, eu recebi um monte de encomenda. Então Que eu já fiz legal. umas cinco vizinhas de trás. Elas chamam a vizinha de trás, as vizinhas de Aham. trás. E o Tive, esse meu parceiro do Poema Maldito, ele perguntou para mim se eu faria um retrato, porque ele queria presentear a mulher dele. Eu falei, olha, eu não vou conseguir fazer um retrato, mas eu vou perseguir essa ideia. E aí ele mandou umas fotos da mulher dele, eu cheguei um pouquinho nela. E aí eu comecei a fazer outras. O Rafael também pediu, eu fiz em cima da foto dele, ficou bem parecido. E aí eu fiz a mãe dele, uma das vizinhas parece a mãe dele. E o Pedro trouxe aqui, eu vou mostrar. Essa é da Ana Maria Santeiro, Muito legal, pediu também. muito bacana. Tá bom, Pedro. Obrigado. E essa aqui é Incrível. do Lucas. É um cara lá de Vitória da Conquista. Aham. Ele tem um bar chamado Aquários, Aquários Bar. Pô, que legal. Muito bacana, parabéns. Eu acho incrível as formas, né, que você coloca, né, nas vizinhas. Muito, muito interessante. Queria que você falasse um pouquinho, Luiz, do Crocodilo, né, que é o do seu disco, né? Então, eu queria que as pessoas ouvissem os meus discos. Eu organizei tudo lá no meu YouTube. Tem as listas com os discos todos. O Crocodilo, o Cinema Íris, o Antigo, o Lua Singela e acho que tem um outro, mas eu esqueci agora. Se inscrevam no canal, dê like e comentem. Não, eu acho É, muito interessante. As pessoas realmente têm que fuçar mesmo, têm que buscar, porque é um trabalho muito, como eu falei, muito intenso, que vale muito a pena ser descoberto. Ou redescoberto, né, também, né? Tem isso. o Crocodilo, na verdade, ele não era para existir, porque o Bruno Cosentino, a gente conversando, combinamos de fazer um disco. Porque eu tinha mostrado uma música a ele chamada Homens Machucados. E ele falou, poxa, que música legal, vamos fazer um disco, você topa? Claro.
E, e eu tinha saído do Poema Maldito, que foi um disco produzido pelo Felipe Castro. Aí, quando eu fui me reunir com o Bruno Cosentino para a gente pensar o disco Homens Machucados, eu chamei o Felipe para ir comigo na reunião com o Bruno. E aí a gente decidiu as músicas do Homens Machucados e sobraram um monte de músicas. Aí o Felipe falou, pô, vamos fazer um outro disco com essas músicas que sobraram. E ele mesmo deu esse nome, do Crocodilo. Uhum. E agora as pessoas têm visto uma coisa que eu nem tinha me dado conta, que tem um monte de bicho no disco. Aí eu descobri um pouco, eu coloquei assim, Luiz Capucho, hashtag Luiz Capucho. Aí descobri um cara no Facebook, Vinícius, que tinha feito um desenho do crocodilo. Aí eu fui falar com ele, ele tinha feito um monte de desenho com todos os animais do disco. Só tinha faltado o morcego, do Edson do Rock. Aí eu falei, pô, tá faltando o morcego. Aí ele fez o morcego também. E então o Felipe falou, vamos fazer esse disco. Aí o disco acabou saindo antes do Homens Machucados, que estamos aprontando ainda. E como o Felipe estava sem o estúdio, a gente pensou em distribuir as músicas para vários conhecidos compositores também. Uhum. Então, a música antigamente, por exemplo, o Gustavo Galo de São Paulo é que produziu. O Cérebro Independente foi o Lucas de Paiva, o Edson do Rock foi o Vovô Bebê, a Girafa foi a Cláudia Castelo Branco, o Bruno ficou com Acalanto do Amor, o Evaldo Luna de São Paulo fez a Vale, e as que sobraram o Vovô Bebê fez. Que legal. Então é um disco assim, ele ficou com uma cara de disco, ele ficou com uma unidade, né? Unidade. Uhum. Ninguém descobriu essa unidade nos animais, mas ele é meio assim, cada um veio de um canto, entendeu? Lembra Que aquela bom. história egípcia daquele deus que foi espalhado pelo Nilo? Acho que é Ísis ou Osíris, uma coisa assim. Ele é Que um bom. Osíris. Que bom. E projetos futuros? Aí, né, você falou que está aprontando esse novo disco, né? Tem um Homens Machucados. Eu estou fazendo um livro, mas eu não sei se eu vou conseguir chegar ao fim, porque a gente nunca sabe, né? Você vai conseguir fazer. A gente começa a fazer, mas não sabe no que vai dar. E tem um outro disco que eu estou fazendo que a gente começou a pensar, eu e Bruno, chamado A Questão É. Esse é o nome inicial, assim, que a gente pediu para o vovô bebê é difícil falar, vovô bebê produzir para a gente vai gravar lá no estúdio dele, Legal. e, e louco para acabar essa história de não poder haver de não poder haver egrégoras, aglomeração, para eu tentar voltar a fazer os meus showzinhos, que eu adoro fazer. É Adoro muito fazer, porque importante, né? eu agora tenho um baterista do Espírito Santo que mora lá, mas quando o Rod de vir, ele consegue vir. E tem o Vitor, que é de São Paulo também, que a gente já conseguiu se juntar algumas vezes e a gente tira um som bem bacana.
Como eu não conseguia agendar lugares para tocar, eu comecei a falar com uns amigos, se eles topavam que eu apresentasse as músicas nas salas deles. E a gente ficou uns 2 anos fazendo shows na casa dos amigos. E era uma coisa bonita porque não tinha amplificação. É tudo baixo. O baixo era o único amplificado, baixinho. E o Felipe conseguiu uma bateria mirim, uma bateria de criança, e, e a gente tirava um som bonito. Assim, a gente viajou com o show dos amigos que moram longe, né? E foi super legal. Vamos ver se essa pandemia deixa a gente voltar a fazer isso. Assim, agora, né, tem muita gente fazendo essas lives, né, mostrando o trabalho e tal, mas a gente sabe que essa questão do contato com o público ali, né, porque tudo bem, quando você está fazendo live tem um monte de gente vendo, né, como tem gente assistindo a gente conversar, mas é estranho, né, porque quando você também está fazendo um show, você está olhando ali a reação das pessoas, né, e isso é muito importante, né, a gente quando eu vejo, às vezes, essas coisas aí também que o pessoal está já inventando, de fazer shows com distanciamento social e tal. Gente, isso não rola, né? A gente sabe que isso não é o ideal, né? Assim, óbvio, o ideal é você ter a vacina e a gente conseguir a cura através da vacina e voltar a ser, né, o nosso mundo normal de volta, né? Com as aglomerações, com a galera ali se abraçando, curtindo. Enfim, acho que é o mundo que a gente quer, né, trazer novamente. Acho que e também é muito louco isso, né? Porque de certa forma teve esse freio, né? A gente viu aí que a pandemia trouxe esse freio e também mostrou muito essa questão da gente refletir, né? Do que a gente realmente quer, né? E a gente sente falta das coisas simples, né? Das coisas de um show, né? Eu morro de sentir, eu sinto muita falta de cinema. Era uma coisa que eu ia toda semana, né? De ir ao teatro, de a um show, né? Tudo que a gente não está conseguindo fazer, né? Enfim, mas a gente sabe que isso vai passar e que a gente já passou aí por mais da metade desse caminho, já tem uma vacina aí, enfim, sendo produzida e a gente sabe que já estamos mais para ter do que ainda ter que aguentar mais muito tempo sobre isso, né? Luiz, a gente já está terminando aqui o papo, né? Mas eu queria muito, né, poder te agradecer por você ter topado, por você ter participado. Assim, novamente, né, enfatizando muito essa questão de quem ainda não conhece a tua obra, né, que é complexa, única, acho que todo mundo deve ir lá buscar, pesquisar e descobrir. E eu lembro muito da minha adolescência, né, que eu lia muito poesia de Augusto dos Anjos, né, que era um grande poeta, né, e depois eu descobri muito a obra do Farnese de Andrade, que é um artista mineiro de Araguari, que sempre causa essa questão de uma estranheza, uma certa repulsa. O Augusto dos Anjos sempre causou muita repulsa e estranheza na minha adolescência, mas eu sempre me identifiquei muito com ele, assim como eu sempre me identifiquei muito com a obra do Farnese, que é uma questão que mistura ali o profano junto com o religioso, e muitas vezes as pessoas acham que aquilo é meio bizarro, né? Mas assim, como a maioria das pessoas, né, que, que, que enxergam essa questão de estranheza e repulsa, eu queria, assim, né, novamente enfatizar que a tua obra ela tem essa realidade, né, que é muito crua, né, e que não tem maquiagem, né. Acho que isso é visceral, né. Eu acho que é justamente isso que causa a estranheza, né, essa questão de ser tão visceral. E assim, finalizando nessa questão do poético, né, que transpassa esse limite, é exatamente
essa sensação da estranheza, né? Que você consegue fazer com que a gente não fique dentro daquele ambiente estagnado. Você acaba fazendo com que a gente se impulsione, né, na tua obra. E, assim, eu só tenho a agradecer também por você também me ter impulsionado quando eu ouvi suas músicas, né, e quando eu li os seus livros, e que você é um cara incrível. Eu acho assim, não para de escrever, não, né? Continua escrevendo e produzindo que com certeza aí a galera se amarra na tua obra e não desiste, não. Acredita aí que vai dar certo. Eu queria agradecer a você os elogios, a live, as perguntas, e eu acho que eu me desenrolei bem, porque normalmente eu sou travado, cada vez mais eu estou aprendendo o destrave. Eu acho que esses showzinhos que eu tenho feito nos amigos também me servem como exercício para isso, entendeu? Porque, para mim, na verdade, as lives são o ideal, entendeu? Porque é comigo mesmo, é sozinho, eu pego meu violão e faço, mas o exercício de socialização também é muito legal e é necessário, né? Com certeza. E dá muito prazer, é uma coisa prazerosa demais você aprender a se relacionar, né? Agora, eu acho estranho você dizer que a minha música é estranha, porque, assim, do meu ponto de vista, não tem nada estranho, entendeu? É uma coisa Não, é assim, fluida. Coisa exato. Não, fluida. eu acho ela maravilhosa, assim. Porque muitas vezes a gente faz uma certa comparação com alguns rótulos, né? Porque como eu falei no início da live, né? Os poeta maldito, né? O lado obscuro, né? É comparado com Lou Reed, que era um cara meio esquisitão e tal. Então, assim, muitas vezes faz com que as pessoas, antes de ouvir, elas já rotulem como algo que causa uma estranheza, né? Eu, por exemplo, quando eu li É. Augusto dos Anjos, eu nunca achei estranho. Eu sempre me identifiquei diretamente com a obra do Augusto, como eu também me identifico com a obra do artista plástico Farnese, como eu me identifico com a tua obra, né? Assim, eu nunca achei ela estranha, né? Mas muitas vezes essa questão de que o que não é muito óbvio, né? O que não é muito palatável ali para uma questão radiofônica ou que a gente considera hoje como pop, muitas vezes as pessoas já criam essa repulsa. A própria obra do Skylab, por exemplo, é uma obra que tem muita gente que acha estranho, acha engraçada, acha que ele é um comediante e tal, né? Mas que tem uma questão muito séria envolvida ali na música dele, literária, inclusive, que ele transporta ali para a música, que as pessoas não conseguem captar, né? E eu acho que é exatamente isso que eu falo que causa estranheza, porque eu acho que os nossos ouvidos e a nossa cultura, ela é muito beabá. Muitas vezes as pessoas querem aquilo tudo muito mastigadinho, né? Então, assim, se aquilo lá não tem aquela coisa de você ter um refrão, início, meio e fim, né? As pessoas acham que aquilo lá tá esquisito aos ouvidos, né? E eu acho que a gente precisa exercitar muito essa questão da crítica, né? E essa questão de que a arte, né? Eu estou falando arte como um todo, né? Não pode ser taxada por essa questão de que ou rotulada, né? Porque o fulano é maldito, fulano é esquisito e tal. Sem aquilo, você tem que ouvir e ser impactado, né? Eu sempre falo assim, a arte, por exemplo, ou você gosta ou não gosta. Se você, eu, por exemplo, olho às vezes um quadro lá sei lá, do Picasso, por exemplo, mas aquilo não me impulsiona, né? E como eu posso ver uma obra, sei lá, de um artista desconhecido e que aquilo me emociona. Então, assim, eu acho que muito tem isso, né? A arte, ela tem essa coisa de mexer com os nossos sentimentos, né?
e muitas vezes, quando aquilo não é muito encaixado dentro de um padrão, né, aquilo causa uma estranheza, né? Então as pessoas geralmente tendem a dar uma repelida, né? Por isso que eu enfatizo assim, galera, é ouvir sem essa questão dos preconceitos que a gente já vem desenvolvendo, né? Dessa coisa da caretice, você entender o processo musical, da arte e tal, sem essa caretice que tem imperado, que a gente tem que entender o processo, como que aquilo foi desenvolvido, né? Como é que foi desenvolvido o processo artístico. Eu acho que é por aí. É, porque são coisas vivas, né? Sim, São coisas exatamente. muito vivas, Impulsionam. Ali necessárias. tem uma coisa fervilhando, né? E as pessoas têm que entender o processo como um todo, como que aquilo foi construído, né? E acho que isso que a gente tem que enxergar, né? Tá, eu que te agradeço. Luiz, muito obrigado. Então, galera, busquem aí na internet, Agradeço ao Luiz. pessoal também, viu? Oi? Pessoal que assistiu também, obrigado. Agradeço ao Isso. pessoal que assistiu também. Obrigado, Luiz. Eu vou salvar a live, depois eu mando o link para você também, para se você quiser mandar para alguém, mas ela vai ficar salva lá no meu Instagram. E quero agradecer a galera que também ficou aí até mais tarde hoje, que a gente passou aí de 1 hora, mas o papo foi super legal. E mais uma Mas, vez, mas, Luiz, te agradeço. mas, mas o Instagram não acaba com 1 hora? Geralmente sim, só que agora o Instagram está possibilitando que avance mais. Eu já vi lives aí de 1 hora e 40, por exemplo, né? Mas eu acho legal essa coisa de a gente tentar manter, né, em 1 hora, porque senão acaba às vezes ficando muito cansativo para a galera, né? Porque se quem não está É verdade. online ali para ver depois, né, fica realmente mais lento. Mas novamente, obrigado por você ter topado aí o nosso papo, né? E doutora Márcia Rachid, uma super médica maravilhosa, obrigado por você também estar aí assistindo, doutora Márcia. E mais uma vez, Luiz, obrigado. Espero que tão logo essa loucura passe, a gente possa aí se encontrar para a gente poder se abraçar aí, tá bom? Tá, eu é que agradeço. Um abraço, um beijo grande para você. Tchau. Tchau, tchau.